Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então, participantes da natureza divina. Vamos abrir lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, irmãos, graças ao Senhor, mais uma palavra que eu creio de relação, de intimidade, de busca para um caminhar, né? E aqui, nessa leitura maravilhosa, que aí ele vai, num contexto que vai dar fé até o amor ágape, ele diz que, pelo poder divino, o Senhor nos doou todas as coisas que nos conduzem, né? A vida e a piedade. E a gente vai vendo que tudo é relacional, conduzir. A questão e a pergunta é se a gente quer ou não ser conduzido, né? Pela vida e a piedade. A piedade é exatamente o viver. A vida entra e ela, quando começa a ser expressa, ela é uma vida piedosa, uma vida que expressa aquela vida que entrou em nós e nos regenerou. Por quê? Porque nós passamos até agora um conhecimento completo do Senhor, né? A partir desse caminhar, desse dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, para que a gente expresse a glória dele, que é a árvore da vida. O fruto da árvore da vida, né, é que a gente precisa expressar, que é essa vida de piedade. E aí ele diz mais uma vez, pelas quais nos têm sido doadas. Ele fala exatamente doação duas vezes, as suas muito grandes promessas, para que a gente possa se apoiar naquilo que o Senhor diz e não naquilo que a gente sente, para que a gente possa se apoiar naquilo que ele é e não no que eu acho, para que a gente possa se apoiar na palavra do Senhor, não é? E não nos estribar do nosso entendimento, reconhecendo ele em todos os nossos caminhos, e ele vai endireitando as nossas veredas, né? Baseado no seu falar. Por isso que o justo viverá por fé. E é maravilhoso porque ele diz: o meu justo viverá por fé, né? Então, ele diz que isso faz com que a gente se torne coparticipantes da natureza divina. E aí, a consequência natural, não precisa eu me esforçar, não precisa eu correr, não precisa eu lutar com minhas forças, né? A consequência natural desse processo abençoador da vida do Senhor em nós, de vida e piedade, é que a gente vai se livrar das corrupções e das paixões que há no mundo, não é? Livrando-vos. Então, a gente vai vendo que é uma condução, né? Uma interação, uma relação, um conhecimento, um apoio nas promessas, a participação da natureza divina, e aí as coisas que não é dele vai ter que sair. Vai ter que sair, não porque a gente vai expulsar, mas porque o Senhor já o fez. Né? Então, quando a gente escolhe a vida do Senhor, essas coisas elas têm que saírem, as trevas têm que ser dissipadas. Então, para que a gente possa reforçar, eu queria que os irmãos fossem lá em Lucas capítulo 4, para que o contexto possa... E aí a gente vai entender, começar na luz do entendimento do Senhor, porque a gente tem tanta dificuldade, né? A gente viu que foi doadas para que a gente tenha uma vida e um viver, né, sendo coparticipantes. Lucas capítulo 4, a partir do 16, ele diz o seguinte, todos acharam? Lucas 4, a partir do 16. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, é significante isso, irmãos, porque o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas, ele diz que ele é o alfa e o ômega. É interessante, de onde ele nasceu, ele começou, ele foi para Nazaré, uma cidade insignificante, para poder ali falar das coisas concernentes à nossa mudança e o divisor de águas. Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, mostrando que era um costume do Senhor, né, e levantou-se para ler. E por que ele não fez isso antes? Porque tudo tem seu tempo determinado.
E ele pegou o livro do irmão Isaías e abriu o livro e foi no lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Antes de continuar, irmãos, o Senhor foi ungido para evangelizar os pobres. Quem é que está apto, né, a receber o Senhor e ter suas revelações e andar nesse caminho que conduz à vida e à piedade, andar nesse caminho que tem o conhecimento completo dele, andar no caminho que se livra das corrupções e das paixões que há no mundo? Quem é? A palavra é bem clara: são os pobres. São os pobres de espírito. São os pobres de espírito que estão sempre, como ele diz lá em Filipenses, se esvaziou. Eu nunca sei. Eu estou aqui nessa passagem para aprender. Eu nunca sei. O que eu sei não significa que eu sei, significa que eu tenho que doar. Significa que o que eu sei, ele está estribado no conhecimento do Senhor e do meu próximo. Porque o meu saber, daquilo que o Senhor me dá, nunca é um saber em si mesmo. Ele nunca tem um fim em si mesmo, a não ser me levar para distante do Senhor. A gente vai ver, nesse contexto do pobre, que o Senhor chega e diz, lá em Mateus 10, capítulo 8, quando ele diz: olha, não procure os gentios nem os samaritanos, de preferência vá à casa de Israel e lá curar enfermos, expulsar demônios e anunciar que está próximo o reino de Deus. Olha, o que de graça deste, o que de graça recebeste, de graça dai. Foi essa orientação que ele diz, que é a instrução os 12. O que de graça recebeste, de graça dai. Quando você lê Mateus 7, você vai ver que é um contexto bem parecido, que tinha um bocado de gente lá fazendo isso aí, curando, expulsando, pregando a palavra. Mas só que ele disse assim, ó, de graça dai, né? O que de graça recebeste. Então, e aqueles do capítulo 7 de Mateus, eles não conheciam o Senhor, embora estivesse fazendo tudo do Senhor. Porque a graça, irmãos, tudo que eu recebo não é para eu negociar, é para eu doar. Do jeito que eu recebo, eu dou. É o que o Senhor nos ensina. Então, só os pobres fazem isso. Os pobres, eles estão sempre abertos a aprender, eles nunca sabem. Eles sempre têm uma lacuna para o Senhor preencher. Eles nunca se estribam no conhecimento dele. Ele não se apoia naquilo que o Senhor dá para se dar bem, para ser catapultado, para aparecer, para querer o nome nessa terra. Não. Ele faz exatamente o contrário. Quanto mais ele sabe, mais dependente ele é. Né? Então a gente vai ver esses homens, esses irmãos na Bíblia, que chegavam e diziam: ó, mesmo que venha um exército, pode vir que eu passo por cima. Eu não tenho medo de nada. Né? Eram os mesmos homens que diante do Senhor, eles se derretiam quando eles iam falar com o Senhor. Esses mesmos homens que eram a fortaleza, viviam um paradoxo de uma liquidificação. Eles se derretiam quando ele chegava: ouve, Senhor, a minha voz, tem misericórdia de mim, compadece de mim. Esses homens que andavam com o Senhor. Isso mostra que quanto mais dependente, quanto mais conhecimento do Senhor, mais dependente. Mas o rico, o rico de espírito, ele tem problema de receber o Evangelho e tem mais problema ainda de viver o Evangelho. Né? Porque ele está estribado em coisas daquilo que a mente dele conceituou, e por mais que o Espírito bata na porta da sua alma, ele se nega porque é muito arriscado. É muito arriscado. Eu já tenho uma estrutura, eu já tenho uma vida. E com o Senhor ele não está pronto para novas aventuras com o Senhor. Então, vem muitos falares para a gente que a gente renega porque bate no nosso conhecimento segundo nós e não entendimento segundo Deus. Então ele diz: os pobres de espírito. Foi para essas pessoas que o Senhor me enviou. Por isso que ele teve problema com os fariseus. Os fariseus eram muito ricos. Então essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz, ele se exclui da lei e joga a condenação para aquele que pecou, como se ele nunca fosse um pecador. Tu é todo nascido em pecados e ensina a nós. Então esse tipo de falar a gente acha que só eram os fariseus, mas se você for honesto diante do Senhor, acontece com a gente o dia inteiro. Só conta a roupagem, mas a mesma coisa. Então
essa pobreza é que vai fazer a gente ver o Senhor. Essa pobreza é aquela pobreza daquela mulher que chegou na casa de Simão e não tinha nada que fazer, a não ser cair nos pés dele, chorar e se derramar. E o Senhor disse: olha, Simão, ela entendeu, porque quem é muito perdoado, né, quem é muito dado, quem reconhece que foi perdoada, a reação dela é essa daí. Você ainda não caiu a ficha, não. Então a gente vai ver as pessoas que seguiam Jesus, para a gente entender o contexto de pobres. Eles não tinham barganha, eles não tinham negociata. O filho pródigo, quando voltou, ele não tinha negociata com o pai. Bota a sandália, tá aí, pai. Bota aqui, tá aqui, pai. Bota o anel, tá aqui, pai. Não tinha, não bota não, Senhor, porque tu não sabe onde esses dedinhos andaram. Não bota o sapato não, porque tu não sabe onde esses pezinhos pisaram. Né? Não teve isso. Ele simplesmente aceitou o que o pai fez para ele, porque ele já sabia da condição dele. E a condição dele lá na outra terra, quando ele disse, estava dizendo o que a consciência dele estava falando. E aí, ele enviou para proclamar a libertação a esse cativeiro. Né? Esse cativeiro que quer nos manter ricos. Né? E na realidade, o Senhor disse que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né? E a gente remete logo para a questão financeira, que também está, mas não é. Primeiro é o espiritual. Todas as coisas eu tenho feito. Foi o que o jovem rico falou. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele disse: olha, ali está aí, você sabe. Ele disse: não, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Olha que riqueza. Não tinha como, né? Pedro, apesar de estar disposto, né? Mas quando a gente não se conhece, a gente também acha desse jeito. O Senhor tinha dito uma palavra que estava profetizada lá em Zacarias, que teria que se cumprir, que o pastor seria ferido e que as ovelhas seriam dispersas, e contra a palavra, baseado na sua intenção, baseado até no seu amor pelo Senhor, mas um amor meio complicado, disse o quê? Né? Olha, todos podem te abandonar, menos eu. A gente nunca está pronto para receber a palavra do Senhor que nos bota no nosso devido lugar. Saulo, quando viu isso, o Senhor nos ensina ali que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor, na sua riqueza de espírito, o lugar dele é a terra, é o pó, que é o que aconteceu com Saulo. Então é muito difícil a pessoa receber uma palavra do Senhor e não ir para o pó, e não se achar, e não se identificar com aquilo que o Senhor está dizendo. O Senhor me diz que eu sou determinada pessoa, mas eu quero negociar com Ele para provar a Ele que eu não sou aquilo que Ele está dizendo que eu sou. Né? E quando o Senhor diz que a gente é desse jeito, pode ter certeza que é desse jeito. Mas a gente é mestre em camuflagem, a gente vai se adaptando de acordo até para tentar enganar o Senhor. E a gente vive nesse cativeiro, mas Ele não só veio para evangelizar os pobres, também para nos libertar do cativeiro. Esse cativeiro mesmo que aprisiona. E restaurar a vista aos cegos. Porque eu não entendo que a gente foi salvo, né, e tenho agora uma condição de filho, mas não tenho o entendimento de quem sou, portanto vivo nesse cativeiro da minha riqueza espiritual, daquilo que eu aprendi na minha vida, e aí fico cego, e o Senhor precisa restaurar minha visão. Lá em Marcos 8, se os irmãos dão uma voltadinha aí em Marcos 8, esse contexto aqui vai nos dar uma clareza a mais. Em Marcos 8, a partir do 22, é só dar uma voltadinha aí, depois a gente volta para lá. Em Marcos capítulo 8, versículo 22 até o 26, ele diz assim: todos acharam? Então, chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego. O Senhor está querendo restaurar a visão nossa. O Senhor quer restaurar nossa visão, nossa cegueira espiritual. Trouxeram-lhe um cego, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe a saliva nos olhos, aos olhos dele, né? E impondo-lhe a mão, a saliva significa a palavra que sai da boca do Senhor, que é a única coisa que pode restaurar a nossa visão. Então ele tocou nos olhos do cego, né, e impondo-lhe as mãos, não só tocou, impôs-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Olha a resposta dele: este recobrando a vista. Ele recobrou a vista, ele ficou vendo, mas ele ficou vendo o quê? Né? Recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando.
Lá em Gênesis o Senhor disse que a gente foi feito para comer da árvore da vida e se tornar um com Ele, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, isso é a manifestação da árvore da vida. Mas também Ele disse que a gente não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente comeu. E aí Ele disse que vê homens como árvores. Isso aqui é uma linguagem espiritual, irmão. Isso aqui é uma linguagem, não é uma linguagem literal, isso é uma linguagem espiritual. Por quê? Porque é a condição do homem. Ou ele está na árvore da vida, ou ele está na árvore do conhecimento. E certamente quando esse irmão aqui, agora irmão, abriu os olhos e viu, né, ele viu todo um contexto com que o mundo se encontra. Bem, mal, certo ou errado, sim, não. Todo o contexto da árvore do conhecimento. É essa restauração da vista, essa evangelização, esse processo, essa libertação desse cativeiro que muitas vezes nós estamos como esse homem, nós estamos vendo, mas nós estamos vendo segundo o conhecimento do bem e do mal, nós não estamos vendo segundo a vida. E isso é um cativeiro, porque a nossa leitura da vida é baseada no meu pensamento e não no meu entendimento. O meu pensamento tem que vir do entendimento da minha consciência e não do entendimento da minha mente. Esse homem aqui, ele fez logo a leitura, ele disse, só estou vendo o homem como árvores. E foi preciso, então, novamente, o Senhor lhe pôs as mãos nos olhos. Ó. O Senhor novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E o Senhor disse, ó, mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. A aldeia, irmão, é aquilo que nos deixa com a visão da árvore do conhecimento do bem e do mal. O lugar, a forma onde eu vivo, que me dá essa visão, o Senhor diz, olha, sai daí, não entra mais. E aí, voltando para lá, o Senhor quer nos livrar desse cativeiro. Porque um dia nós estávamos perdidos nas trevas e Ele veio com o Evangelho. Não é verdade? E a gente, graças ao Senhor, recebeu. Mas a gente não recebeu o Evangelho a ponto de ficar vendo os homens como árvore da vida. A gente está vendo os homens ainda como árvore do conhecimento do bem e do mal, preso nesse cativeiro. E aí o Senhor quer nos tirar desse cativeiro, porque Ele quer que a gente veja segundo a árvore da vida. E segundo a árvore da vida, é o juízo que eu faço das pessoas segundo a misericórdia, e não o juízo que faço das pessoas segundo a condenação. Porque o Senhor, a gente tem uma mania de dizer bem assim, só quem pode julgar é Deus. Né? Ninguém pode julgar. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que nós podemos julgar, porque Ele diz que o homem espiritual, que é regido pela árvore da vida, que vive no Senhor, ele julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Agora veja o contexto. Qual é o julgamento que Ele faz? O mesmo que o Senhor fazia, para misericórdia. Eu não vim a esse mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Então, se eu vejo que Edinaldo está numa posição inadequada, o próprio Espírito em mim julga ele, mas que julgamento é esse? É para trazê-lo para mim, para a luz, para o Senhor, ou é para condená-lo? Esse segundo de condená-lo, ninguém tem o direito. Aí é o que a gente está, né? Rogério, passa para essa cadeira aqui, brother, ou afasta-se um pouquinho, porque a Nicélia está com dificuldade. Desde hoje que ela está assim, ó. E eu já estou indo atrás dela também, oba aqui. Pronto, está dando, pronto, né? Então, na realidade, o que o Senhor quer é nos tirar dessa esfera maligna, dessa maldita árvore do conhecimento do bem. Do bem. Porque a árvore do bem, ela é maligna. Ela é quem faz essas picuinhas entre nós, é quem faz esses juízos entre nós, porque eu sou muito bom. E se você não estiver no meu padrão, eu não me baixo. Eu quero levantar você para o meu padrão, e nem sempre o irmão está nessa condição. E Jesus faz exatamente o contrário, a vida baixa. Vá pegar uma criança, está ali, ó, aquela menina ali, ó. Olha aí, ó, uma adulta sai para tomar conta de uma criança. Mas se essa criança, ela quiser que essa criança haja igual a ela, essa criança vai morrer. Não, vai ficar aqui sentada até o final do culto, porque a palavra de Deus está sendo pregada e você tem que ficar assim. Existe um processo. Às vezes a gente está numa visão mais na frente, e não entende que se eu prego o Evangelho para João agora, e João recebe o Evangelho do Senhor, com todo amor, com todo carinho, porque foi o Senhor que implantou nele, a relação com ele, com o Senhor e ele, a partir de hoje, é de interesse, irmão. Não tem esse crente que vai para o Senhor, consegui Jesus e agora estou amando. Sempre tem, salvo casos pontuais.
salvo casos pontuais. Mas na grande maioria, nós somos um bando interesseiro. Quando o Senhor nos ganha, a gente vai querendo o Senhor. Não, a gente quer o peito, rapaz. Essa criança não gosta da mãe não, ela gosta do peito. E o mundo sabe disso. Então essa criança, quando está chorando, a mãe vai para ali, a mãe vem para cá, bota debaixo do ventilador e ela nos berros. Quando é que ela para de chorar? Quando bota o peito, meu filho. A mesma coisa é o Senhor com a gente. Senhor, eu quero. Então não adianta a presença do Senhor, não adianta a luz dele, não adianta a palavra. No processo infantil é assim. Então, onde é que entra a misericórdia? Eu já passei por essa infantilidade, então eu tenho que ir lá na infantilidade que ele está, já que eu cresci um pouquinho, descer na infantilidade e ser luz naquela infantilidade para ele passar o menor tempo possível naquela infantilidade. Agora eu não posso chegar e dizer, está vendo, irmão, que sua visão está inadequada? Eu estou cobrando uma coisa que não existe nele. E o que é que a gente faz com os irmãos? A gente massacra, a gente pisa. Entendeu? Porque a gente quer que a gente passa 15 anos para ter uma luzinha desse tamanho, aí a gente quer que os irmãos sejam igual a gente. A gente não baixa como o Senhor faz. O Senhor baixa o tempo todo. Comigo e com você, como é? Quantas vezes ele já se baixou hoje? Não é? Então, o Senhor quer nos tirar desse cativeiro maldito dessa árvore, que o Senhor nos deu a luz, nos deu a visão, mas a gente ainda está com a visão doente, posta nas coisas erradas. Nós estamos com a visão no ter, ele está trabalhando e graças ao Senhor, em muitas áreas das nossas vidas, nós já avançamos. Se você for olhar na sua vida, nós já saímos. Tem algumas coisas que a gente já não está tanto pegado no ter, a gente já está no ser, né? Porque a gente tem crescido, ou não tem? Nós temos crescido, né? Em algumas áreas da nossa vida, nós temos crescido. Nós não somos uma criança de 15 anos atrás, nós não somos. Nós temos crescido, pouquinho, mas temos. Então hoje nós precisamos nos manter nesse crescimento, para que a gente se torne pessoas maduras. Mas o amadurecimento está mais perto do que dos dias atrás. Porque nós estamos buscando o Senhor, nós estamos indo, não é isso? E aí ele quer recobrar a vista e dizer agora, toca, aí ele vem. Ele disse que colocou a mão nos olhos. A mão, a atitude, a palavra do Senhor, ele colocou. Para que agora a gente recobre a visão e veja tudo de forma clara. Mas essa segunda, o que é? A gente leu em Pedro, que nós recebemos a sua vida, foi o que o irmão recebeu lá em Marcos, né? Para que a gente tenha agora a vida e piedade, é o viver. Para que eu veja tudo claramente, eu preciso ter agora um viver. Não é que quando eu começo a ter um viver, irmão, eu vou ver tudo claro, não. Dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Coisas e circunstâncias que eu não via, eu agora estou aprendendo a enxergar. Por quê? Porque agora eu estou buscando a minha luz aqui agora. Eu estou tendo agora a luz que é o Senhor como referência. Então agora eu estou tendo o conhecimento completo daquele. O conhecimento completo daquele é de Deus para nós, irmãos. Mas o conhecimento completo daquele de nós para Deus é, dia a dia, de glória em glória. Quem é que vai ver? Quem é que vai escutar? Quem é que vai tocar? Quem é que vai apalpar? Quem mais buscar? Buscar-me-eis e me achareis, né? Quem é que vai ter mais Deus cheio? Quem mais tiver tempo para Ele. No meu dia, quanto mais tempo eu reservar para Ele, mais Ele eu vou ter. Quanto mais Ele ser minha prioridade, mais Ele vai me colocar como prioridade. Não é nas bênçãos terrenas não, rapaz, é nas bênçãos espirituais que Ele já nos deu. A gente precisa de bênçãos terrenas, que é outro erro. A gente precisa, mas elas não são a essência, elas não são a nossa existência. A gente precisa estar no Senhor, porque se a gente não estiver nele, a gente não sabe administrar o que é material. Então todas as coisas Ele nos criou como espírito. E aí Ele diz, esse cativeiro, Ele está restaurando a vista aos cegos. Para o quê? Para pôr em liberdade os oprimidos. Como é que a gente vai entender essa opressão? Vamos lá em 2 Coríntios. Veja só, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, certo? E pôr em liberdade os oprimidos. Tem duas liberdades no mesmo contexto. Duas liberdades no mesmo contexto, né? Então tem uma liberdade para a vida e tem uma liberdade para o viver.
Uma significa, são duas liberdades diferentes? Não, é uma liberdade que tem a ver com a vida, que foi que o irmão lá foi e ganhou, mas ele ganhou a vida, mas ainda estava vendo tudo segundo o conhecimento do bem e do mal, que é a nossa experiência. Mas agora ele precisa da libertação para a vida, para ele ver agora a segunda árvore da vida, né? Então ele chega e diz, vamos lá, em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios 10, a partir do 3, ele diz a liberdade, para pôr a liberdade, os oprimidos. A gente vai ler esse contexto aqui, e mais um contexto no irmão Pedro. Então o irmão Paulo, iluminado pelo Senhor, nos diz, que opressão é essa? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vou ler de novo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Princípio da opressão. Romanos 6,12, vinculado com isso aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Qual é a libertação? Que opressão é essa? Eu saí da carne pela fé para o Espírito, pela fé, vida, mas estou vendo tudo errado, mas essa carne quer me manter oprimida, quer me manter oprimido na minha vida. Ele não quer que eu saia da carne, o pecado quer reinar, ele quer continuar reinando, por isso que ele vem com a opressão. E o que é a opressão? Esse texto vai dizer, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Lá em Atos ele vai dizer que no Senhor nos movemos, existimos e respiramos. O que a carne quer é que a gente se mova, respire e exista nela. Porque Satanás pega os princípios de Deus para poder as coisas darem certo. Porque é o suposto certo que nos desvia de Deus. Então ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque quando vem um problema, não é para eu depender do Senhor. A leitura da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha, eu estou com um problema, isso é mal. E agora eu tenho que resolver esse problema. Aí eu vou fazer uma coisa boa para me livrar do mal. Aí eu saio no meu braço sem orar, sem depender, sem confiar, sem buscar a resposta do Senhor nos ambientes, sem buscar a resposta. Não, eu simplesmente estou com um problema e vou resolver. Porque o alvo é sair desse problema. Porque eu só me sinto bem se eu sair desse problema. Mentira. Mentira. Mentira de Satanás. Você vai se sentir muito pior. Porque, e quando eu sair e me sinto, pura misericórdia. Você está se sentindo bem concernente a essa terra, mas como é que está a sua relação com Deus? A você de um quênio de um lado e o Senhor do outro. Porque não foi a fonte, a origem em você, foi Ele, na misericórdia, mas não houve uma relação. Senhor, ó, nós curamos teu nome, eu fui lá e fiz, ó, dependendo de ti, mentira. Porque a força da gente é o tempo todo dita, não faz, cuidado, quando eu te abençoar, quando eu te der as coisas, quando tu estiver lá em casa, quando tua terra estiver tudo boa, e no teu coração, consciência, coração, não é isso? Mente, vontade e emoção, quando no teu coração disseres lá, meu braço me deu isso. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós temos essa tendência, nós somos tendenciosos a isso. Então ele diz que nossa arma não é carnal, e sim poderosa em Deus para destruir o quê? Anulando nós. É o que o inimigo faz. Lançar na nossa mente. Porque ele trabalha na nossa mente. Ele não trabalha na nossa consciência. Então, cada coisa que eu quero resolver no meu braço é uma fortaleza que ele vai lá. E ele oprime para aquilo que ele está dizendo, a gente compra a ideia. Porque um pensamento quando vem na nossa mente, quando ele vem e eu não compro a ideia, ele volta para Satanás. Mas quando eu compro a ideia, aí eu me torno um. Por isso que ele está forçando a que as nossas armas sejam carnais e não poderosas em Deus. Por quê? Porque quando são poderosas em Deus, isso quer dizer que eu tenho um relacionamento. Isso quer dizer que eu tenho um caminhar. Isso quer dizer que eu sou conduzido. Isso quer dizer que eu não dependo mais de mim. Isso quer dizer que eu tenho medo de mim. Isso quer dizer que eu não me atrevo a tomar uma atitude sem ser pela fé. E isso vai gerando uma consciência que começa a anular os enganos, os sofismas, os parece, mas não é. As coisas que têm aparência de existência, mas significado existencial nenhum. Mas como vem, aí a gente se espanta com aquilo
toma aquele choque, toma aquele susto, porque Satanás, ele lança o pensamento e usa um quadro desse para poder valorizar o pensamento e validar. Como? Como é que isso funciona? Porque o pensamento, no pensamento é só o pensamento. É uma coisa abstrata, é só o pensamento. Vê um pensamento ruim, pum, mas por que ele intensifica tanto? Porque o Senhor deu ao irmão Cury uma luz, que eu rogo que o Senhor mude o coração e que ele possa falar como é de Deus, foi Deus que me deu. A minha oração é que ele diga, a fonte foi Deus que me deu, porque tudo que ele tem é verdadeiro, os processos ali é tudo verdadeiro. Então ele chega e diz, olha, o pensamento, ele é abstrato. Então vem um pensamento ruim na nossa mente, é só o pensamento sem medo, sem culpa, sem ansiedade em cima, é só o pensamento. Mas por que a Bíblia fala de ansiedade? Por que a Bíblia fala de culpa? Por que a Bíblia fala de medo? Porque Satanás precisa disso para poder validar o pensamento que ele está botando na mente da gente. E como é que ele valida? Coisa bem simples. Você está aqui, você tem um pensamento ruim, você pode ver. Faça na sua experiência. Quando você tiver uma coisa ruim, um ataque do inimigo, veja que tem atrelado qualquer coisa. Uma memória, uma lembrança, uma coisa que você vê na hora. Então, só dando um exemplo. Vê um pensamento ruim aqui em mim, e eu olho essa caneta. Isso é frações de segundo, isso é milésimo de milésimo de milésimo, que está tudo interagido. Então, quando eu tenho o pensamento, o inimigo sabe que é abstrato, ele precisa de algo supostamente real, e essa caneta é real. Essa caneta é real, eu estou vendo ela aqui, ó. E uma vez que eu tenho um pensamento abstrato na minha mente, que não é real, que não é sustentável, mas na mesma hora que eu olho, ele pega a função da minha visão e bota esse aqui em processos mentais, se alia com o pensamento, e uma vez que a caneta é real, o pensamento também é real. Agora, bote isso, um fluxo de pensamento um atrás do outro. Bote isso assim, o que o irmão Cury identificou pela graça do Senhor, fluxo de pensamento acelerado. O meu amigo, o caba entra em paranoia. Por quê? Porque ele dá uma avalanche de fortaleza e de opressão, que o cara tem que fazer alguma coisa. Tem casos que o cérebro não aguenta e apaga e o caba desmaia, que é a proteção. É assim que funciona. Porque para todo lado que ele olha, ele vê uma coisa concreta. E essas coisas concretas são utilizadas para poder validar os abstratos, as coisas que não existem. Porque ele não quer trabalhar no princípio de Deus que traz à existência as coisas que não existem? Ele não quer trabalhar desse jeito? Só que quando a gente não tem a percepção segundo o que o Senhor nos ensina aqui, a gente está enganado o tempo todo. A gente está enganado o tempo todo. Então esse cativeiro que ele diz aqui, que a gente acabou de ler, e vai continuar, 2 Coríntios 10, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu só estou aqui, só estou nesse tabernáculo, mas eu não vivo pela essa carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas de Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é exatamente isso, argumentos enganosos, mentira, falacioso, coisas sem sustentação, coisas com aparência de existência, mas significado existencial. Então ele diz o seguinte, e toda altivez que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus. A gente lê o que o Senhor está falando, é o conhecimento completo daquele. O inimigo não quer que a gente tenha relação, o inimigo não quer que a gente tenha intimidade com Deus, e ele vai usar a nossa pessoa boa para poder nos afastar. E ele diz, e levando cativo todo pensamento, porque ele não diz entendimento? Porque ele não diz, ele diz pensamento, ele não diz, ele, ao invés de dizer todo pensamento, diz todo entendimento. Todo pensamento é obediência a Cristo, porque o pensamento está ligado diretamente à mente. O entendimento, ele vem da consciência, que usa a mente na sua função para qual foi criada, para entender o que Deus está dizendo para a gente. Mas Satanás, ele usa a mente. E aí estabelece tudo como a última notícia. Principalmente naquilo que eu não posso, para me manter na carne. Exemplo é Emaús. Exemplo é Emaús. A gente roda e é o exemplo mais forte. Um dos mais. Emaús, o Senhor passou 3 anos e meio com aqueles irmãos, 3 anos, dizendo o que ia acontecer. 3 anos e meio, trabalhando na consciência e na mente deles. Na consciência e na mente, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Quando foi chegando perto, disse, a morte vai ser assim, eu vou ter que ir para Jerusalém. Ele começou a detalhar, e vai ser assim, vai ser... Ele foi detalhando, 3 anos e meio. Puxa vida, irmãos, isso somos nós.
Isso somos nós, não são os irmãos lá não. E aí acontece o que ele disse. E os camaradas estão vendo Jesus crucificado com aquela cena horrível. Que aquilo ali era uma carnificina. Porque você pregar nos calcanhares, porque a gente acha que o Senhor morreu. Eu vim ver num filme, que eu até aconselho os irmãos, chamado A Ressurreição. É um filme muito legal. É um filme, assim, baseado... É uma história da visão do autor com relação ao que aconteceu na crucificação do Senhor. Mas tem muito amparo bíblico. Então, ele vai mostrando toda a história. Então, a história de um tribuno que é recrutado por Roma para achar o corpo de Jesus, para desmascarar a ressurreição de Jesus, sabe? Aí ele sai fazendo, e esse camarada, eu não vou contar o filme. Então, o que eu ganhei e aprendi foi com relação à crucificação. A crucificação, irmãos, quando a gente vai ver, tá certo? Foi no calcanhar. E se você for começar a estudar, não é desse jeito não, porque senão você tinha quebrado os ossos aqui, porque aqui tem parte que dá para passar entre os tendões. Mas aqui tinha quebrado os ossos, né? Ele tinha quebrado os ossos. Então faz todo sentido. Então, ele vai exatamente para provar que Jesus, e aí termina acontecendo algo maravilhoso. Esse filme é muito interessante. O que foi que ficou na mente? Se eles tivessem exercitado a consciência, era outra coisa. Mas eles exercitaram a mente, e o inimigo usou o quê? A visão, meu filho. A visão, ficou só na alma, visão. As coisas espirituais eles não exercitaram. Não exercitaram. Então, Jesus crucificado, acabou. Acabou. Não é assim que acontece quando vem uma situação na vida da gente? Acabou, não tem mais jeito, não é assim? Não é? Por quê? Porque mostra que a gente não tem a consciência da ressurreição, que foi onde quebrou Satanás, né? Então, o que foi que eles fizeram? Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia redimir Israel. Esse verbo está em que conjugação? Esperávamos? Jonathan? Futuro, né? Não. Sei não. Isso aqui na aula de português, né? Então vamos passar. Então, nós esperávamos, não é nós esperamos. Porque qual era o deles? Qual era o deles? Conversando com o Senhor, em toda tristeza, mas se tivesse na consciência, mas ele falou e nós estamos esperando. Isso é um falar de consciência da graça que mudou todo o meu ser. Mas ali eles estavam agraciados com a presença do Senhor, mas ele ainda não tinha o Senhor dentro. E aí ele fez a leitura, segundo o cego que viu o Senhor, andou com o Senhor, mas opa, não, aí não tem mais jeito não. Tem mais jeito não. E terminou entrando na esfera que diz que é loucura para um e escândalo para outro. Terminou entrando na esfera dos gentios. Nós esperávamos, aí Jesus diz, nécios, tardos de coração, né, para entender o que a respeito de mim está escrito. Não estava escrito que o Cristo teria que padecer e entrar na sua glória? E ali, eles ainda meio que atordoados, só vieram reconhecer o Senhor quando ele fez o quê? Partiu o pão. E é porque o falar do Senhor estava compungindo, esquentando tudo, que ele entra aqui, fica com a gente, que já é tarde, já é noite, o dia declina. Aí quando o Senhor partiu o pão, mas na mesma hora se retirou. E eles voltaram de novo. Não comeram. Não comeram, eles voltaram na mesma hora para se encontrar com os irmãos. Isso, aí ele voltou para se encontrar com os irmãos dizendo que... Então essa é a nossa experiência. Então a gente está com Jesus, mas é possível, irmãos, a gente fazer a leitura de Jesus no conhecimento do bem e do mal, como aquele cego fez, e não ver as coisas claramente, quando nós estamos no nosso pensamento. Eu preciso estar no pensamento segundo o entendimento da minha consciência. E para eu viver na minha consciência, Jesus já tocou nos nossos olhos, irmãos. Ele já nos fez ver claramente quando ele veio para dentro de nós. O problema é que a gente não está buscando ele como deveria. Nós muitas vezes tratamos Jesus como um acessório e não como uma essência. Nós saímos de casa, tomamos café, mas não temos comunhão com ele. Nós voltamos na hora do almoço e almoçamos, mas a gente não para ter comunhão com ele. Nós tratamos das coisas que não são essenciais e esquecemos a essência da nossa vida.
Porque Jesus é a pureza que transforma e torna todas as coisas puras. Jesus é a alegria que torna todas as coisas alegres. Então, eu só tenho sentido na vida, que ele é o sentido que dá sentido a todas as coisas, quando eu tenho essa essência governando o meu ter. Eu tenho uma vida, então eu preciso do ser governando o ter. Eu preciso do ser como minha essência, ele precisa ser minha prioridade. Eu não posso me levantar da cama de manhã, irmãos, indiferente. Minha mente já está totalmente configurada aí no sanitário. Depois do sanitário vou para a mesa, como, depois me levanto. Quando estou bem com a mulher, dou um cheiro nela, quando não, vou-me embora, né? Passo o dia todo trabalhando, volto de noite, tomo banho, assisto Jornal Nacional, né? Como alguma coisa ali, me deito e vou dormir. Aí como é que a gente vai escutar, irmãos? A gente vive uma vida, né, unilateral com o Senhor. A gente está debaixo do justo, que ele faz chover sobre os justos, sobre os bons. A gente está ali na esfera dos bons, né, do justo. Ele faz chover sobre bons e sobre maus. A gente fica ali na esfera dos bons, está bom demais isso. A gente é muito medíocre se a gente tiver com esse pensamento. Porque ele morreu, ressuscitou e se deu para nós, irmãos, para a gente ser um com ele. Qual é o sentido de uma vida sem ele? Me responda com toda a sinceridade. Mas a gente pode até sentado aí dizer, não tem, mas quando a gente termina a reunião, começa a aparecer um bocado de falso sentido. Que as coisas só dão certo se. É Jesus mais. Não, tudo bem, mas Jesus mais. É Jesus mais. Não é ele. Não é ele a essência. Ele diz que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a minha vida e a sua vida é sustentada por quem? Então me diga uma coisa, de que adianta a correria para obter os benefícios aqui se a gente não tem relação e intimidade com ele? O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo? Somente. Eu assisti um filme há algum tempo, gosto muito, tem uma mensagem muito interessante chamado Transformers. Minhas fontes hoje não estão muito boas não, mas aceitem no Senhor. O robô disse algo interessante. Existe o líder dos Transformers, que ele é Optimus Prime, né? Que os humanos detonando ele se afastou, mas teve uma hora que ele disse, se a gente não for, eles vão se acabar. Aí um dos robôs, que é um dos carros que se transforma, disse, o povinho burro, esses humanos, ele se destrói, se a gente deixar, ele se destrói. Isso é uma mensagem que eu gosto muito de assistir às vezes esses filmes, porque eu gosto de ver o que é que um produtor, o que é que um diretor tem com relação à visão da humanidade. E foi isso que ele falou. Ele nos chamou de burro, e é verdade ou não é? E os humanos se acabando porque queriam fazer um robô em massa para a guerra. Se você vê Jurassic Park, minha fonte também não está muito boa hoje, morreram e se acabaram, por quê? Porque queriam transformar criaturas pré-históricas, porque quando eu digo que o Senhor é a pureza que torna todas as coisas puras, irmãos, é quando a gente consegue assistir um filme e consegue ver a mensagem do Senhor ali. Então, qual é a mensagem do filme, esse novo? Qual é a mensagem do filme? É um doente mental querer pegar como é o nome daquele, os caçadores, né? Não, é o grandão, pequenininho, que o bicho é uma máquina de matar. Velociraptor. Ele queria fazer um exército, porque o camarada estava fazendo uma engenhoca lá e estava dando certo de controlar ele. Só que existia uma relação, existia uma intimidade do criador, não era interesse. Os bichos começaram a confiar nele e ele era simplesmente sem interesse, era só para amizade. E no final dos filmes, essa relação é que salva eles. Né? Então ele tem aí o doido lá, o deficiente mental, que Deus o guarde, porque só queria agora infiltrar, trouxe o comando dos Estados Unidos para pegar esses bichos, fazer uma lavagem cerebral, para transformar num exército americano para poder ganhar. Olha a frase dele: o que é que esses rapazes não faziam com nossos inimigos? Aí vem a coisa boa, ó, a árvore da parte do boa. Sabe quantas vidas seriam poupadas? Vidas minhas.
do meu exército, mas o resto vamos detonar. Você está vendo o desequilíbrio? Então usar uma coisa pré-histórica, então aí você acha que não, isso está no nosso coração, irmão. Isso não é no coração daquele cidadão não, é no nosso. Aí Jesus vem e nos tira disso. Aí eu pergunto, como é que se consegue viver sem ele? Me diga. Quando é que uma universidade, quando é que o meu divertimento, quando é que o meu trabalho, quando é que seja lá o que for, se torna a essência da minha vida? Veja os frutos que você colhe. É só ver. Porque, irmãos, é terrível a gente ter uma vida sem relacionamento e intimidade com o Senhor. Na hora que o bicho pega, meu irmão, se você não tiver com ele, o caba faz uma besteira. Na hora que o bicho pega mesmo, o cara solta os cachorros, o cara... Entendeu? Então eu fico, a partir de mim, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Por isso que aquele hino diz, pode tudo acabar, só não posso ficar sem ele. Entendeu? Porque às vezes tudo se acaba e o cara está sem Jesus, aí é que acaba mesmo. Então, eu creio, irmãos, que eu só quero ler mais um texto, mas não vou comentar sobre esse texto. Eu só quero para que os irmãos guardem no coração e até aqui, por causa do horário, a gente precisa ainda compartilhar, vou ler esse texto agora em Efésios, e os irmãos somem com o que foi falado até agora, porque eu creio que em casa, meditando na luz do Senhor, a gente pode ganhar muita luz, entendeu? Efésios capítulo 4, do 17 ao 24. Eu creio que isso aqui é o resumo de tudo que foi falado aqui. Efésios 4, a partir do 17. Ele diz assim, todos acharam? Isto, portanto, digo, e no Senhor, olha só, e no Senhor, testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios. Nós precisamos sair dos pensamentos da mente e ir para o entendimento da consciência, que vai nos dar o pensamento correto a respeito de Deus. Aqui ele está dizendo, não ande mais nos seus pensamentos, obscurecidos de quê? De entendimento. Porque ou eu alimento a consciência, ou eu alimento a minha mente. Um dos dois. Se eu alimentar a consciência, que é o espírito, eu vou ter vida e paz. Eu vou ter o entendimento e minha mente vai se configurar para o qual ela foi feita, e ela vai pensar segundo o entendimento do espírito, porque ela foi feita para receber. Mas se eu não alimento a consciência e o espírito, eu fico direto nela. Então ela vai dizer e eu simplesmente vou fazer. Principalmente o que é conveniente. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em quem vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Porque ele não diz que não foi assim que aprendemos de Cristo? Irmãos, a gente precisa, olha, essas preposiçõezinhas, essas vogais, essas palavras, muda todo o contexto, porque aqui ele está falando de uma relação. Não foi assim que aprendestes a Cristo. É relacional, é pessoal, não é de Cristo, tome meu filho. Porque o dá o pressuposto que se ele me der eu sei fazer. E o a é só com ele. Porque o fato de não significa que, o fato de Deus me dar o dom não significa que eu sei usar. E se é que de fato tendes ouvido, e nele fosse instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, porque só faz a leitura da árvore do conhecimento, e vos renoveis no espírito do vosso pensamento. E renoveis no espírito do vosso pensamento, é assim que está? Do vosso entendimento. Está vendo aí? Espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Romanos capítulo 4, versículo 23 a 25, diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça.
não precisamos de mais nada. Não precisamos de justiça própria, não precisamos nos justificar. Aí volta para o que foi começado lá, antes da mensagem. A gente não precisa se justificar diante de Deus, porque nós já temos um justo, nós já temos uma justiça. A gente só tem que confessar. Quando a gente erra, a gente só tem um papel, é confessar. E tomar Jesus como nossa justiça, purificar com seu sangue, com seu espírito e seguir. Esse negócio de se justificar não entendeu. Estou no pensamento da minha mente, querendo agradar a Deus, me justificando para provar a Deus que eu não sou aquilo que os outros ou que Ele pensa que eu sou. E Deus sabe muito bem quem somos nós. E as pessoas sabem quem somos nós. Porque a árvore se conhece pelo fruto. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E possa nos elevar realmente nesse espírito do entendimento, para que a nossa mente ela esteja totalmente subjugada à consciência. Aí a consciência vai me dar o entendimento e o pensamento segundo Deus, e não segundo eu. Jesus é o nosso Senhor.